Vamos estudar hoje a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, de 9 a 12. E eu quero chamar essa palavra de seja feita a tua vontade. Tem tudo a ver com aquilo que nós já conhecemos e aprendemos desde a nossa infância. Nossos pais nos ensinaram a oração do Pai Nosso. E eu quero destacar esse versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não precisa nem eu ler todos os outros versículos, porque a grande maioria das pessoas sabe de que se trata. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou, como entrar na presença de Deus e como falar com o Pai, adorando, abençoando vidas, enfim, pedindo até. Só que quando ele diz, seja feita a tua vontade, eu te pergunto, como fazer a vontade de quem nós não conhecemos? Claro, para fazer a vontade de Deus, é necessário, primeiro, ter conhecimento de Deus. Quando você leva alguém para dentro da sua casa para oferecer um jantar, seja ela uma autoridade ou não, você fica na dúvida: o que será que essa pessoa gosta de comer? O que eu vou fazer para agradar essa pessoa? Que, se você convidou, é uma pessoa muito querida, muito bem-vinda no seu seio familiar. No entanto, não sabemos nada acerca do gosto dessa pessoa. E isso é muito verdade em relação a Deus. Quando nós falamos, seja feita a tua vontade, como nós vamos fazer a vontade de Deus? Como nós vamos chegar ao coração de Deus? Como vamos agradar esse Deus se nós não sabemos do que ele gosta? Por isso, a primeira coisa para trazer essa vontade ou saber a vontade de Deus é preciso conhecê-lo. Parece o óbvio, não é? Mas a grande maioria só o conhece de ouvir falar. Só o conhece porque, quando criança, seus pais falaram acerca de Deus, os que tiveram esse privilégio, né? Hoje, nem todos já têm esse conhecimento na sua casa acerca de Deus, mas a maioria clama a Deus ou fala de Deus quando estão diante de um momento de angústia, diante de um momento de dificuldade, passando por um problema que fugiu do seu controle, está extremamente aflito e angustiado, e aí pergunta: quem é Deus? Pois é, esse Deus que nós queremos que a vontade dele seja feita, muitas vezes é desconhecido nosso e não faz parte da nossa vida. Esse Deus é o Criador de todas as coisas, é o Criador dos céus e da terra. Por isso que ele fala da sua vontade ser cumprida aqui nos céus, tanto nos céus quanto na terra. O que ele espera? Que eu e você venhamos a ter relacionamento com o seu filho. O propósito de Deus era que nós conhecêssemos a ele através de Jesus e pudéssemos todos dizer: Pai Nosso. Quando vamos chegar a ter esse entendimento para chamá-lo de Pai Nosso? Quando todos nós fizermos parte da sua família. Infelizmente, não é verdade que todos são filhos de Deus. Não é verdade o que pregam acerca disso. O que é verdade é que é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que tem o controle de tudo e de todos. Mas só serão chamados seus filhos e farão parte da sua família todo aquele que receber o seu filho Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio aqui para revelar o seu Pai, para trazer para nós um conhecimento que nós não tínhamos até então do Deus verdadeiro. E Jesus foi o modelo, ele trouxe em si o seu DNA de filho de Deus para que eu e você pudéssemos modelar isso. Por isso que a grande maioria de nós que não o conhecemos, não entendemos muito isso, mas o Pai biológico, o Pai que nos colocou no mundo, ele veio e colocou a semente na mulher. Essa semente germinou e nasceu eu e você
fizemos parte de uma família, fizemos parte de um contexto. Isso fez com que ele se tornasse responsável por nossa vida. A grande maioria não entende muito isso porque nem sabe quem são seus pais, nunca viu talvez o seu pai, nunca viveu ou conviveu num seio familiar, e isso é extremamente difícil para compreender Deus, porque o parâmetro de família foi exatamente para que tivéssemos esse entendimento de pai como provedor, como amigo, como auxiliador, como aquele que estaria presente na nossa história, o que na grande maioria, infelizmente, não acontece. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o pai, ele traz, não é só a provisão, ele não traz não só as coisas que necessitamos na nossa casa. O pai, ele deixa nos seus filhos as características físicas. A grande maioria dos filhos parecem muito, muito com seus pais. A grande maioria deles reproduzem a sua linguagem, o que ele escuta é o que ele fala, a sua maneira de ser, de vestir, de se comportar, muitas e muitas vezes é exatamente igual de seus pais. Isso não está totalmente errado, porque é o modelo. É o que eles estão vendo dentro das suas casas. Certo ou errado não é o que eu quero colocar aqui. Eu quero colocar que nós repetimos padrões daquilo que nós vemos. Talvez já vindo dos nossos antecedentes, e nós estamos levando isso para os nossos descendentes. O que estamos levando para os nossos descendentes? Essa semente que Deus colocou pura, genuína, para reproduzir o Pai, Deus em nós, ela foi contaminada lá atrás. O anjo caído, ele trouxe essa contaminação ao coração do homem e fez com que toda a série seguintes, todos os homens depois, vivessem numa vida totalmente diferente da que foi ensinada. A raça humana foi contaminada e essa contaminação fez com que o homem perdesse a identidade de Deus. Veja o quanto é sério isso. Quando estávamos aqui para mostrar a identidade de Deus, reproduzir o caráter de Deus, ter o DNA de Deus, viver a comunhão que ele sempre pregou, viver a harmonia, a alegria, de repente tudo isso se foi. E agora, com a contaminação da nossa essência, da nossa identidade, a raça humana passa a reproduzir uma identidade de mentiras, de enganos, uma identidade de violência injusta até, fazendo com que as pessoas agora vivam enganando uns aos outros, matando uns aos outros, destruindo uns aos outros. Que imagem deformada é essa de pai que estamos passando daqui para frente? Desde a queda do homem, nós estamos aqui cada vez em estado de degradação moral, física, espiritual, formando gerações defeituosas, falhas no seu caráter, falhas no seu comportamento, a indiferença, como se ninguém fosse importante para ninguém. Todos perderam o seu significado e só serve enquanto é muito pequenininho e depois cada um vai cuidar da sua vida. Isso foi uma usurpação de um lugar que o anjo caído não tinha e ele passou a exercer sobre a humanidade. Deus, ele deu vida ao homem. Deus não queria que os homens, a humanidade, vivesse na morte, vivesse no desânimo, vivesse de uma forma que ele não conseguisse se relacionar com ninguém. Mas a intenção do anjo caído não era só contaminar, era ocupar um lugar que nunca foi dele, que era o lugar de Deus. Se Deus era o pai da humanidade, se Deus era o pai reproduzindo a sua essência, agora ele quer se chamar o pai. Só que enquanto Deus é o pai da verdade,
ele é o pai da mentira. Apregou a mentira, apregou o engano, captura pessoas para serem reprodutoras da sua maldade nessa terra. Queridos, isso é muito, muito complicado, porque esse pai da mentira sustenta os seus filhos na mentira, sustenta seus filhos no engano e vão levando até a separação eterna se a misericórdia de Deus não os alcançar, se a bondade de Deus não atingir essas pessoas. Por isso que eu pergunto aqui, onde está o seu pai? Onde está o seu pai? Se nós fizermos uma pergunta dessa hoje, como uma enquete às crianças, muitas delas não vão saber. Muitas delas vão dizer, eu não sei nem o que é isso. Eu nunca conheci meu pai. Ele nunca veio aqui. Meu pai não existe. Meu pai eu vi uma vez ou duas vezes, seja lá qual foi. Algumas vão até dizer, o meu pai morreu. Sabe-se lá se morreu mesmo? Talvez essa foi a historinha que contaram para que eles não perguntassem mais sobre essa pessoa que eles nunca conheceram. Mas deixa eu te falar, as três categorias de pessoas que vivem e contam essa historinha, a maioria tem sentimentos muito ruins. A primeira característica desses sentimentos ruins chama-se o abandono. Aquela dor de não ser cuidado, de não pertencer, de ninguém se importar com a sua vida e por isso não consegue enxergar a vontade de Deus. Como Deus vai fazer a vontade de mim dele se ele nunca cuidou de mim? Veja que há uma confusão interna nas pessoas por causa da vida de abandono, de não ter alguém que o acompanhasse, alguém que o auxiliasse, alguém que fosse seu provedor de verdade, alguém que lhe desse o seu ombro para que pudesse acalentar no seu dia de dor, no seu dia de sofrimento. Esta oração, irmãos, passa a ser uma mentira no coração dessas pessoas que sofrem isso, porque ela não consegue entender como isso pode acontecer, seja feita a tua vontade. Que vontade é essa? Vontade de quem? Em quem? Né? É muito confuso isso, porque não temos como fazer a vontade de um desconhecido. Isso é fato. Deus, irmãos, ele se fez conhecer. A grande alegria do Evangelho é saber quem estamos servindo. Mas como se você nunca viu Deus? De fato, eu nunca vi Deus, mas Deus se fez conhecer através do seu Filho Jesus. A Bíblia diz em João 14, 8 e 9, o Senhor mostra-nos o Pai. Quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele respondeu, Filipe, há tanto tempo tenho estado convosco e não me tem conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como que você vem me perguntar, mostra-nos o Pai? Era uma incoerência a pergunta de Filipe, porque Jesus todos os dias procurava refletir o seu Pai nas suas ações, no seu discurso, no seu trabalho, na forma de abordagem, na forma de se relacionar, em tudo. Jesus era um reflexo ideal, genuíno do seu Pai. Quem olhava para Jesus poderia ter a identidade, a identificação de seu Pai. Era tudo muito verdade. Por isso que a nossa referência hoje para conhecer Deus é conhecer Jesus. Quem me vê, a mim, diz Jesus, vê o Pai. Então precisamos conhecer o Filho, porque ele vai nos revelar exatamente quem é o Pai. Jesus, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui nós já temos a rota do conhecimento. Nós não estamos perdidos para procurar em qualquer direção, indo para qualquer lugar ou seguindo qualquer vento de doutrina. Não, nós já temos um caminho. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso entrar nesse caminho que Jesus deixou aberto para entrarmos. Se nós queremos que a vontade de Deus seja conhecida, precisamos seguir o mesmo caminho, porque Jesus
todo o tempo teve um discurso de verdade. Nunca foi encontrada uma mentira nos seus lábios. Andar no caminho da verdade é andar na rota para encontrar o Pai. E mais do que isso, irmãos, é poder viver, ter a vida dele para que possamos vivê-la aqui. Viver por viver é uma vida sem sentido, mas a vida que nós estamos nos referindo não é o fôlego simplesmente que nós respiramos e nos dá este ar de que está vivos. Podemos estar falando, sentindo, ouvindo, todos os nossos sentidos estarem ok, mas a vida que Deus quer realmente que eu e você tenha, ela não existe. Como assim? Se não nascer de novo, não temos a vida de Deus. Se não passarmos por este caminho, se não conhecermos essa verdade, essa vida nunca será real em nós. Lembra quando eu disse que a semente estava contaminada? Pois é, essa semente contaminada pelo pecado, ele tem uma rota muito diferente dessa de Jesus. Ele não segue esse caminho da verdade, logo nunca vai chegar na vida. O caminho da mentira é uma outra rota, tem uma outra direção, onde o Pai é outro e ele vai levar para a morte eterna, para a separação eterna do Pai. Por isso que João 1,12 ele diz: mas a todos. E esse todos inclui eu e você, inclui todo aquele que invocar o seu nome, inclui todo aquele que busca Deus, inclui todo aquele que tem vontade de ser seu filho. Ele diz: mas a todos quantos o receberam. Não basta ter vontade, não basta desejar, você tem que tomar uma atitude. Quem recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estes sim podem ser chamados filhos de Deus. Esses que creem no seu nome. Está escrito. Fazendo isso, irmãos, é como nós podemos ter a esperança de que vamos conhecer o nosso Pai. E aí vamos poder, com propriedade, fazer esta oração que ele nos ensinou e já começar a dizer: Pai Nosso. Ai, que delícia você poder dizer isso. Ele não é o pai do outro, não é o pai dos crentes, não é o pai de alguém. Não, ele é nosso, ele é meu, ele faz parte da minha vida, ele faz parte da minha história, ele acompanha meus passos, ele me dá o seu ombro para chorar, ele me abraça no dia da dor, ele me põe de pé no dia das esperanças perdidas. Ele é aquele que usa, de fato, o seu papel de Pai para mostrar para mim e para você que nele crê, que ele é um Pai presente, que ele é um Pai provedor, que ele é um Pai que supre todas as nossas necessidades. E aí nós vemos que a referência, onde vamos encontrar esse Pai? Que estás nos céus. Essa expressão que estás nos céus, irmãos, quer dizer o quê? Então ele está muito longe daqui. Não, isso quer dizer e comprovar que ele está acima de todos os problemas, ele está acima de todas as dificuldades, ele está acima de todo ser humano. Isso quer dizer que ele tem o controle absoluto dessa terra. Nada saiu do controle de Deus. E você pode me dizer: mas pastor, olha como é que está esse mundo. O mundo está de cabeça para baixo, as pessoas não se entendem mais, as pessoas vivem brigando, se matando, as pessoas lutam pelo poder. Pois é, você pode estar enxergando desta forma, mas quem crê no nosso Deus não põe os olhos nas circunstâncias. Ele nos manda, irmãos, olhar muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, olhar para aquele que está nos céus e diz: fica tranquilo, eu estou no controle. Fica tranquilo, na hora certa eu vou agir. Fica tranquilo e fica em paz. Mal nenhum chegará na tua tenda. Às vezes a aflição quer bater, queridos, mas Deus quer provar para mim e para você que Ele está presente no controle de tudo. Lembra da experiência de Tomé? Quando ele ficou na dúvida, quando ele ficou perturbado, e ele disse: Senhor, se eu não ver os sinais nas tuas mãos, eu não vou acreditar. Fica tranquilo, Tomé. Vem cá, toca aqui. Este aqui, vem, prove, comprove, sou eu.
Queridos, tem tantas pessoas que têm atitudes exatamente de Tomé e por isso não conseguem enxergar a presença de Deus e a glória dele. Só enxerga os problemas, só enxerga o que a mídia diz, só enxerga aquilo que nós não temos poder nenhum de mudar. E a sensação da impotência, do fracasso, da ruína, parece que toma conta dos nossos corações, mas a palavra de esperança dele hoje para mim e para você, Pai nosso. Eu tenho alguém aonde me agarrar, que estás nos céus, que está vendo tudo, que está ouvindo tudo, que és testemunha de todas as coisas. Mas ele está só lá no céu? Não. Nosso Pai não está só lá. Deus, ele quer provar, irmãos, para todos os incrédulos, para todos aqueles que não creem nele, que ele está ali porque ele tem o governo e o domínio de todas as coisas. Ele está ali, mas ele também quer estar aqui na terra. E mais do que estar na terra, não é andar como Jesus andou, que ele já esteve na terra, ele já fez o seu trabalho. A terra que ele quer estar agora é essa terra do nosso coração. Nós fomos feitos do barro, sim, do pó da terra, e é aqui que ele agora quer andar. Ele quer caminhar conosco, ser o nosso dono. Por isso que ele precisa também estar dentro de nós, não só lá nos céus, assim nos céus como na terra. Como que ele vai estar aqui na terra, irmãos? O seu espírito vai habitar dentro dos seus filhos. É fantástico isso. Presta atenção, nós falamos que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. E esses seus filhos não vão ter só o nome do Pai, eles vão receber o Espírito Santo de Deus, aleluia. Esse Espírito vem fazer o que mesmo? Ele vem morar. Ele vem habitar dentro de nós, ele vem para dentro para quê, irmãos? Para gerar poder, gerar autoridade, ele vem gerar governo que ele está colocando em nossas mãos sobre todo principado, potestade, enfermidades, tudo aquilo que afronta diretamente o nosso Deus. E ele nos colocou aqui com propósito. Ninguém está nessa terra por estar. Mateus capítulo 10, verso 1, ele chama os seus 12 e ele lhes diz, eis que te dou poder e autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de enfermidades. Olha que coisa extraordinária. Nós podemos hoje orar, sim. Podemos hoje falar com o nosso Pai, sim. Podemos hoje estar num relacionamento de intimidade com o nosso Pai, que é tudo que nós queremos, porque Deus quer ter relacionamento com os homens. Deus quer que as pessoas o conheçam dessa forma para que viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós o conhecemos dessa forma, nós nos esforçamos para agradar a Deus, nos esforçamos para que Ele se alegre conosco, não só se agrade, mas Ele esteja feliz como Ele esteve com Jesus, e Ele disse, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Você já parou para pensar quanto que você dá de prazer para Deus? Será que Deus pode dizer isso de mim e de você? Você é aquele que me dá prazer, é aquela que me dá alegria e prazer. Queridos, conhecer Deus é ter a mente completamente aberta. Para quê mesmo? Para que o Senhor comece a tirar todos os pensamentos, vontades, desejos, tudo que foi colocado dentro de nós, desde a contaminação lá de trás,
com as amizades, com as falas, com os estudos errados, com as leituras erradas, filmes errados, um monte de coisas que nós adquirimos na nossa trajetória nessa terra. E aí ele começa um processo de transformação da mente. Ele tira aquilo que nos atrapalha, nos trava, nos freia e começa a trazer palavras de vida, palavras de esperança, palavras de amor para ser derramado na vida de outras pessoas também. E isso é muito, muito, muito importante. E quando as pessoas começam a ouvir isso, eles começam a ser alvos de libertação. Quem estava nos vícios, seja ele de drogas ou qualquer outra coisa, o Senhor começa a lhe dizer: eu amo você da mesma forma, eu posso mudar a sua vida, eu posso tirar você debaixo desse jugo que te escraviza, quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que o vício já tomou conta de você, que não consegue viver sem ela, que não consegue existir. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você consegue, você pode ficar livre disso, você pode sair dessas cadeias que te prendem, te aprisionam até aqui, você pode sair dessa situação de uma pessoa extremamente solitária, de uma pessoa abandonada, rejeitada, para se tornar uma pessoa amada, querida, desejada pelo Senhor, e Ele poder dizer para você: ei, você é meu filho amado, eu tenho prazer. Não, não, Deus nunca faria isso. Deus não faria. Você não sabe com quem você está falando. Amigo, deixa eu te falar, eu não sei. Eu nem te conheço, mas o Espírito Santo conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você já está cansado, você já está desistido, para ti deu. Não quer mais nem tentar, porque você imagina que não tem mais o que fazer. Mas quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você está dizendo: eu não tenho condições de decidir mais nada. E Deus diz: ok. Então, deixa comigo, porque a minha vontade, tanto no céu quanto na terra, é que todos os homens sejam salvos. E você é um deles. Eu vou te resgatar. Eu vou salvar a tua vida. Olha que extraordinária. Saber que a vontade de Deus é nos tirar dessa regência, dessa desistência e desse abandono, para sermos propriedade dele. Você não vai ser mais como uma pessoa que não tem ninguém por você. Achar que ninguém se preocupa com você, não, não, não e não. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, Paulo diz: andamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa era a sua trajetória, era a minha trajetória sem Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A vontade da nossa carne é uma só, é prazer. Todo o tempo a nossa carne busca uma satisfação desenfreada, doida, porque a carne tem que ser satisfeita e começamos a seguir os nossos pensamentos. Não, vamos ali que ali é bom, vamos acolá que ali é bom, ali tem isso, ali tem aquilo. E começamos a permitir que os nossos pensamentos nos guiem cada vez mais. Mas no capítulo 5, versículo 17 de Efésios, ele diz que por causa disso, nos tornamos pessoas insensatas, tolas, porque procuramos fazer a nossa própria vontade. Ele diz: procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que nós precisamos para ter uma vida saudável com Deus, sermos cheios da sua presença através do Espírito Santo. Entendendo uma coisa, queridos, 1 João 2,17 diz: o mundo passa e a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
não é por um tempo, não é pelos anos de vida nessa terra, mas toda a eternidade você tem garantia de vida ao lado do seu Pai. Você nunca mais vai estar sozinho. Por isso, dizer, seja feita a tua vontade, quer dizer, Senhor, assim como tu governa o mundo, governa os planetas, tu tens controles dos mares, dos ventos, tu tens controle de tudo nessa terra. Tenha também o controle da minha vida. Eu estou aqui para oferecer a ti a minha história, para que o Senhor refaça e venha governar não só a minha vida, mas a minha família, os meus filhos. Eu perdi tudo, mas eu estou disposto a recomeçar. E essa é a parte mais interessante dessa história. Quando nós estamos dispostos a recomeçar, o Senhor reescreve uma nova história. Ele não vai ficar apontando o dedo e nem jogando na nossa cara o que nós fizemos de errado. Ele sabe que nós fomos induzidos a seguir um outro caminho que conduz à morte e à perdição. Mas ele vem ao nosso encontro. Vem cá, filho. Você está indo na direção errada. Eu vou te levar para o lugar da vida. Eu vou te levar para o lugar da eternidade. Venha. O sangue de Jesus Cristo, o meu filho, ele te purifica de todo pecado. E assim Deus começa a nos conduzir nessa nova trajetória na presença do nosso Deus. Por isso, querido, quando você for fazer essa oração, preste atenção. Qual é o seu pedido a Deus? O que você tem para dizer ao Senhor? Senhor, cumpra a tua vontade nos céus e na terra. E mais do que isso, cumpra a tua vontade na minha vida. Quando Deus disse para Maria que iria lhe dar um filho, mesmo ela sendo virgem, ela ficou apavorada. Como vão falar de mim nessa cidade? Uma mulher desposada, grávida. Ele disse, não te preocupa, porque o ente que está aí para nascer de ti será gerado pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus quer gerar dentro de você não tem ingerência de homens, é pelo Espírito Santo de Deus, e por isso você pode se tornar uma nova criatura, que seja feita, essa foi a fala de Maria, que seja feita, Senhor, a tua vontade, que se cumpra a tua vontade na minha vida. Você quer fazer isso? Diga isso para Deus, cumpra a tua vontade na minha vida.